Oi, meu nome é Yuri Viana e eu estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina Introdução à Ciência da Computação e o tópico que eu estarei falando vai ser sobre causalidade e aprendizado de máquina, como apresentado pelo professor Anísio Mendes. Eu estarei abordando os seguintes tópicos: introdução, causalidade e aprendizado de máquina e seus benefícios. Primeiramente, o que é causalidade? A causalidade refere-se à relação de causa e efeito entre dois ou mais eventos. A ideia de que um evento, a causa, leva ou produz um outro evento, o efeito. A causalidade tem algumas características, sendo ela uma direção. A causalidade tem uma direção, sendo a causa precedente do efeito, ou seja, vindo antes do efeito. A causalidade tem um mecanismo compreensível que liga essa causa a esse efeito. E uma das maneiras de se identificar e caracterizar uma causalidade é considerar o que teria acontecido se a causa não tivesse ocorrido. Se o efeito também não tivesse ocorrido, isso fortaleceria a ideia de uma relação causal. A causalidade pode ser complexa. Podem haver múltiplas causas para um único efeito e uma única causa pode ter múltiplos efeitos. Pode também existir causas intermediárias ou variáveis de confusão que complicam a relação entre a causa e o efeito. Causalidade vezes correlação. É fundamental distinguir a causalidade e a correlação. A correlação significa simplesmente que duas variáveis tendem a variar juntas. Como, por exemplo, na imagem demonstrada, temos a venda de sorvetes e as taxas de insolação. As duas variam juntas. O que acontece é que há um terceiro elemento que é realmente a causa desses dois efeitos, que é a venda de sorvetes e a taxa de insolação. Porém, isso não significa que uma cause a outra. A venda de sorvetes não causa insolação e a insolação não causa a venda de sorvetes. O que acontece é que modelos preditivos tradicionais se concentram em o que vai acontecer. Então, muitos podem fazer correlações em relação a essas variáveis que variam juntas. Por exemplo, a venda de sorvetes e o número de afogamentos, em que a correlação é de 0,94. E diferenciar a causalidade e a correlação é fundamental para tomadas de decisão eficazes e robustas. Certo? Máquinas causais permitem identificar a verdadeira relação entre a causa e o efeito. Isso evita causar conclusões ou gerar conclusões errôneas baseadas nessas correlações. Por exemplo, a correlação que é demonstrada agora. Muitas vezes, a máquina causal vai ajudar a identificar essa variável oculta, que no caso é o calor, que influencia tanto a venda de sorvetes quanto o número de afogamentos. Alguns outros benefícios da máquina causal seria justamente a interpretabilidade e a transparência, porque esses modelos eles oferecem maior interpretabilidade e transparência ao explicitar essas relações causais e justificar os mecanismos e os resultados aos quais eles chegaram, certo? Além disso, ajuda a construir, justamente por isso, modelos mais robustos, menos susceptíveis a essas correlações, a tomar decisões melhores e abordar questões de equidade. Isso seria muito utilizado, por exemplo, em cuidados da saúde, no caso, para a medicina, impacto de alterações políticas, eficácia de campanhas publicitárias e, por exemplo, na robótica. Muito obrigado. Essa é a minha apresentação.